Você já sentiu que mesmo rezando, buscando a Deus e tentando viver em paz, algo dentro de você parecia se enfraquecer, como se uma sombra silenciosa estivesse sugando sua força interior sem que você percebesse? Já viveu aquele estranho cansaço espiritual que não vem do corpo, mas do coração? Santa Catarina ensinava que a alma, muitas vezes, não é ferida por grandes ataques, mas por pequenas infiltrações, pessoas, ambientes ou influências que, em silêncio, drenam a graça, enfraquecem a paz, perturbam a consciência e desviam a alma daquilo que Deus deseja para ela. Se esta mensagem já tocou algo no seu coração, escreva nos comentários. Santa Catarina, interceda por mim. Santa Catarina dizia que existem momentos na vida em que Deus permite que a alma perceba que algo, ou alguém, se tornou um obstáculo oculto para sua luz interior. Não porque Ele queira que você tema, mas porque deseja abrir seus olhos espirituais. Ela explicava que existem influências humanas que, sem percebermos, roubam a coragem, a pureza, a concentração na oração, a confiança na providência, a esperança nas promessas de Deus. E isso não acontece de forma brusca, acontece em silêncio, devagar, como água infiltrando-se por uma fresta quase invisível. Quantas vezes você já sentiu que sua paz se dissipava após estar perto de alguém? Quantas vezes seu coração parecia confuso, pesado, dividido, sem explicação? Quantas vezes você experimentou uma dúvida espiritual que não era sua, mas parecia ter sido plantada dentro de você? Santa Catarina dizia que a alma percebe intuitivamente quando está sendo enfraquecida, mas nem sempre entende de onde vem esse enfraquecimento. Por isso ela alertava tanto sobre o discernimento. Não se trata de julgar pessoas, mas de proteger a alma. Ela dizia que Deus dá sinais claros quando alguém está drenando sua força interior, e esses sinais não vêm do medo, vêm da graça. São movimentos da consciência que avisam: cuidado, algo aqui não está conduzindo você à santidade. Mas por que Deus permitiria que alguém próximo enfraquecesse a sua alma? Santa Catarina respondia com firmeza: Deus permite para que você aprenda a identificar aquilo que ameaça sua vida espiritual, para que cresça na vigilância, na prudência e na liberdade interior. E principalmente para que você descubra que a sua alma é um tesouro tão precioso que até os menores ataques contra ela precisam ser discernidos e combatidos. Ela dizia que o inimigo raramente começa com grandes tentações. Ele começa enfraquecendo suavemente. Um desânimo aqui, um cansaço espiritual ali, uma confusão emocional que se mistura com a fé, uma tristeza sem origem, uma distração constante que rouba a oração. E muitas vezes esses efeitos vêm através de pessoas que não percebem o mal que causam, ou que, sem intenção consciente, carregam consigo uma atmosfera espiritual que perturba os outros. Você já sentiu que, após conversar com alguém, sua alma parecia mais pesada? Já percebeu que certas presenças tiram sua força enquanto outras a multiplicam? Já experimentou a sensação de que você estava bem antes, mas bastou um encontro, uma palavra, uma crítica sutil, uma ironia mascarada, e sua alma pareceu murchar? Santa Catarina dizia que isso não é imaginação, é sensibilidade espiritual. O coração que está se aproximando de Deus percebe rapidamente quando algo o afasta. É por isso que a alma que busca a santidade se torna mais sensível ao ambiente, às palavras, às companhias. Não como alguém fraco, mas como alguém que reconhece o valor da sua luz interior. E aqui está a primeira verdade profunda: Deus protege sua alma mostrando quando ela está sendo enfraquecida. Ele não permite que você permaneça na escuridão quando deseja conduzi-lo à luz. Ele envia sinais suaves, repetitivos e insistentes, para que você reconheça que algo não está te edificando, que algo está diminuindo sua capacidade de amar, de rezar, de confiar, de permanecer em paz. Mas a alma, às vezes, não quer ouvir esses sinais. Tem medo de desagradar, medo de perder alguém, medo de parecer dura.
Santa Catarina dizia que esse medo é um dos instrumentos mais silenciosos pelos quais o mal enfraquece a alma. A pessoa espiritual precisa aprender a distinguir entre ser caridoso e permitir que sua alma seja drenada. A caridade nunca exige que você sacrifique sua luz, exige que você a proteja para poder iluminar. E então surge a pergunta decisiva: como saber quando alguém está silenciosamente enfraquecendo sua alma? Santa Catarina dizia que os sinais aparecem primeiro dentro de você antes de aparecerem fora. A alma é o primeiro campo de batalha e o primeiro radar espiritual. Ela sente, ela percebe, ela sofre, ela avisa. Mas ela precisa ser ouvida. Talvez você esteja vivendo isso hoje. Talvez Deus tenha tentando te mostrar, há semanas ou meses, que uma presença, uma palavra, um vínculo, uma influência está pesando sobre você. Talvez cada vez que você tenta rezar, certas lembranças, certas vozes, certas emoções retornam para te distrair. Talvez sua alma esteja pedindo silenciosamente: proteja-me. E é exatamente aqui que Santa Catarina nos conduz ao discernimento profundo dos sinais, sinais que não são psicológicos, mas espirituais. Sinais que revelam quando alguém está sendo porta de luz ou porta de enfraquecimento. Cada vídeo é uma jornada de crescimento e transformação espiritual. Se você quer isso para a sua vida, ou para quem você ama, inscreva-se e ative o sininho. Seu clique ajuda a levar essa luz a mais pessoas. Na próxima parte, Santa Catarina nos guiará para dentro do coração, mostrando como a alma reconhece esses sinais, mesmo quando a mente resiste a aceitá-los. Você compreenderá com profundidade espiritual como Deus tenta proteger sua alma antes mesmo de qualquer dano acontecer. Você já percebeu como algumas pessoas entram silenciosamente em sua vida e pouco a pouco, algo dentro de você começa a mudar sem que você entenda por quê? Santa Catarina dizia que a alma é extremamente sensível às influências que a cercam, e que o enfraquecimento espiritual quase nunca começa com algo óbvio, mas com movimentos internos tão sutis que só uma alma atenta consegue identificar. Ela alertava as irmãs do convento que o maior perigo não era a tentação clara, mas aquilo que parecia inofensivo, leve, normal, até que, quando a alma despertava, já havia perdido parte da sua força interior. Quando alguém está enfraquecendo sua alma, Santa Catarina explicava que o primeiro reflexo ocorre no coração. Não um coração físico, mas aquele lugar interior onde você guarda o que é mais sagrado. É ali que surgem sensações inesperadas, pesos que antes não existiam, inquietações que não têm raiz clara. Você já sentiu isso? Já experimentou aquela perturbação leve, mas insistente, logo após estar com alguém? Como se sua alma estivesse sendo drenada em silêncio, como se algo tivesse se deslocado dentro de você. Ela dizia que Deus fala primeiro pelo desconforto espiritual. Uma espécie de nuvem leve que se instala entre você e a paz que você tinha antes. Não é tristeza profunda, não é medo, não é culpa. É apenas um enfraquecimento, como se a alma estivesse ficando fria. E esse frio interior é sempre um sinal de que alguma influência não vem de Deus. Santa Catarina repetia às suas irmãs: se depois de estar com alguém a oração se torna mais difícil, observe. Se depois de certas conversas sua alma perde o fervor, observe. Se sua paz começa a ser interrompida sem motivo, observe. Porque Deus sempre envia um alerta antes que o dano se aprofunde. Ele nunca permite que a alma seja ferida sem antes avisá-la. E esse aviso chega primeiro como um incômodo sutil, quase imperceptível, mas real. Você já percebeu que às vezes, uma simples frase de alguém fica ecoando em seu coração como se estivesse tentando tirar sua confiança em Deus? Já viveu aquele momento em que uma pessoa aparentemente próxima tenta minimizar sua fé, sua esperança, sua busca pela santidade? Como se esses valores fossem exagero ou tolice. Santa Catarina dizia que esse tipo de palavra não é apenas opinião, é influência espiritual. Porque tudo que enfraquece a fé,
enfraquece a alma. E então surge um segundo movimento, a dúvida interior. Não uma dúvida teológica, mas uma dúvida sobre si mesmo. A alma começa a sentir-se menos capaz, menos digna, menos forte, menos amada por Deus. Santa Catarina explicava que o enfraquecimento espiritual sempre passa pela identidade, porque o inimigo sabe que se conseguir fazer você duvidar de quem é para Deus, terá aberto uma porta perigosa. E muitas vezes essas dúvidas começam com alguém que questiona você de forma sutil, com ironia, com indiferença, com desprezo silencioso. Você já sentiu isso? Já percebeu que certas pessoas diminuem você não com gritos, mas com pequenos comentários que machucam a alma? Já percebeu que sua coragem espiritual diminui depois de encontrar alguém? Que seu desejo de rezar esfria? Que sua esperança se retrai? Santa Catarina dizia que isso é um sinal claríssimo. Ninguém que vem de Deus rouba a esperança do outro. A presença que enfraquece a sua confiança não vem da luz. Mas existe também um ataque mais sutil de todos, quando alguém normaliza aquilo que afasta a alma de Deus. Santa Catarina via que muitas almas se enfraqueciam não por maldade, mas por convivência. A alma começa a achar normal aquilo que antes a incomodava. Começa a rir de coisas que antes recusava. Começa a aceitar comentários que antes rejeitaria. Começa a permitir presenças e comportamentos que antes sabia que prejudicavam seu espírito. Esse é um dos sinais mais perigosos, quando a alma deixa de reagir, quando ela para de sentir o incômodo santo, quando o erro deixa de parecer erro. Santa Catarina dizia que a tibieza começa aí, quando a alma não sente mais que está sendo enfraquecida. E a perda da sensibilidade espiritual é sempre fruto de uma influência que se instalou silenciosamente dentro de você. E talvez isso esteja acontecendo agora em sua vida. Talvez você tenha percebido que sua oração já não flui como antes, que sua paz não é tão profunda quanto era, que sua alma está mais cansada, mais dispersa, mais vulnerável. E talvez você ache que isso é apenas estresse, cansaço, rotina, mas Santa Catarina diria: observe quem entrou na sua vida nos últimos meses. Observe quem você está ouvindo. Observe quem você está deixando influenciar sua alma. Ela dizia que a alma saudável cresce em silêncio, mas a alma que adoece também adoece em silêncio. E Deus, por amor, permite que você perceba esse enfraquecimento antes que ele se torne perda. Ele envia sinais internos, sinais persistentes, sinais de alerta, e espera que você os escute. Por isso Santa Catarina insistia tanto: quem fortalece sua alma aproxima você de Deus. Quem enfraquece sua alma afasta você de si mesmo. A alma não perde sua força de uma vez, ela perde em gotas. E cada gota perdida é percebida primeiro como um ruído pequeno dentro do coração. Mas essa percepção é, na verdade, uma bênção. Porque somente quem enxerga o enfraquecimento pode voltar a fortalecer-se. Somente quem vê as sombras pode buscar a luz. Somente quem reconhece o dano pode pedir cura. Na próxima parte, Santa Catarina nos levará ainda mais fundo, mostrando como identificar com clareza espiritual quando uma influência está deslocando sua alma do caminho que Deus preparou para você, e como voltar a recuperar sua força interior com a ajuda da graça divina. Você já percebeu como o coração começa a mudar quando alguém está silenciosamente desviando você do caminho de Deus? Santa Catarina dizia que uma das marcas mais profundas desse enfraquecimento espiritual é a mudança interior que acontece sem que a pessoa entenda a origem. Ela explicava que a alma sente antes de compreender, e que o Espírito Santo acende luzes dentro de nós muito antes que a mente consiga formular pensamentos claros. É como se Deus gritasse em silêncio, tentando proteger você de algo que ainda não vê. Ela ensinava que o enfraquecimento da alma sempre começa pelo distanciamento do sagrado. Não um afastamento brusco, mas uma perda gradual de sensibilidade. A oração que antes trazia alegria passa a parecer pesada.
O evangelho, que antes tocava profundamente, passa a soar distante. A busca por Deus, que antes aquecia o coração, passa a perder prioridade. A alma não se torna fria de uma vez, ela vai se tornando morna, e a mornidão é sempre um sinal de que algo está drenando a chama interior. Você já sentiu isso? Já percebeu que a sua chama espiritual parecia forte, mas ao se aproximar de determinadas pessoas, ambientes ou conversas, essa chama começava a vacilar? Já percebeu que depois de certos encontros, sua alma demora a se recompor? Já reparou que algumas presenças te deixam mais distante de Deus, embora elas mesmas talvez nem percebam? Santa Catarina dizia que uma alma que caminha rumo à santidade fica cada vez mais sensível às influências espirituais ao seu redor. Essa sensibilidade não é fraqueza, é proteção. É como um perfume suave que se dissipa facilmente quando algo impuro se aproxima. A alma sente, a alma percebe, a alma avisa. E quando essas percepções são ignoradas, o enfraquecimento se aprofunda. Ela também explicava que um dos sinais mais claros de que alguém está enfraquecendo sua alma é quando a pessoa começa a ocupar um espaço interior que pertence somente a Deus. Isso acontece quando a opinião de alguém começa a pesar mais do que a voz da consciência. Quando o afeto ou o medo de perder alguém se torna maior que o amor à verdade. Quando a necessidade de agradar alguém se torna mais forte que o desejo de agradar a Deus. Santa Catarina dizia que quando um coração humano toma o lugar que é de Deus, a alma inevitavelmente perde sua força. Você já sentiu que estava tomando decisões para não contrariar alguém, mesmo sabendo que isso te afastaria da paz interior? Já percebeu que o desejo de manter uma relação, uma amizade, uma convivência te levou a fazer escolhas que feriam sua alma? Já viveu aquela tensão silenciosa em que você sabe o que Deus quer, mas teme decepcionar alguém que não entende a sua caminhada espiritual? Santa Catarina chamava isso de cativeiro afetivo. Não um cativeiro emocional comum, mas uma prisão espiritual sutil em que a alma perde sua liberdade para seguir a vontade de Deus. Ela explicava que qualquer relação que enfraquece a ligação com o céu é, na verdade, um peso que Deus deseja remover, mas a alma só consegue se libertar quando reconhece o que está acontecendo. Outro sinal profundo que ela destacava era a confusão interior. Quando alguém está enfraquecendo sua alma, a clareza espiritual desaparece. Decisões simples se tornam difíceis. Pensamentos se embaralham. A mente perde seu foco. A vida espiritual parece nebulosa. Santa Catarina dizia que a confusão é sempre um sinal de que algo está errado espiritualmente, porque Deus não fala através da desordem. Deus fala através da paz, da luz, da ordem interior. Sempre. Você já viveu esse tipo de confusão? Já sentiu que depois de conviver com determinada pessoa, sua mente ficava mais perturbada, suas emoções mais instáveis, seu coração mais dividido? Já percebeu que a presença de alguém tira sua clareza, seu discernimento, sua tranquilidade? Santa Catarina dizia que esse é um sinal direto de enfraquecimento espiritual, porque o inimigo age especialmente na mente quando deseja enfraquecer a alma. Mas ela também nos confortava dizendo que Deus jamais permite que a alma se perca sem enviar sinais de retorno. E um desses sinais é a saudade do sagrado. Quando você começa a sentir falta da paz que tinha antes, falta da intimidade com Deus, falta daquele fogo que ardia dentro de você, isso não é nostalgia, é intervenção divina. É Deus chamando você de volta para si. É Deus dizendo, sua alma é minha, e não permitirei que ela se perca. A saudade do sagrado é um dos maiores presentes que Deus concede à alma que está sendo enfraquecida, porque essa saudade impede que o distanciamento se torne ruptura. É como um fio invisível que puxa você para cima mesmo quando algo ou alguém tenta puxar você para baixo. Santa Catarina dizia que quando a alma sente saudade de Deus, é porque ele já começou a fortalecê-la por dentro. E então surge o sinal mais decisivo de todos.
o incômodo espiritual diante daquilo que antes não incomodava. A alma que estava sendo enfraquecida começa a despertar, começa a perceber o peso que antes tolerava, o desconforto que antes ignorava, a perturbação que antes aceitava. E esse despertar é sempre obra da graça. Porque somente Deus pode reacender a sensibilidade espiritual que foi enfraquecida pela convivência com influências nocivas. Você já sentiu isso? Já percebeu que algo que antes parecia normal agora pesa sobre você? Já notou que uma presença, um hábito, uma conversa, um comportamento que você tolerava agora parece impróprio para a sua alma? Isso não é moralismo, é discernimento. Isso não é julgamento, é proteção. Isso não é endurecimento, é cura. E quando esse despertar acontece, Santa Catarina dizia que a alma está pronta para recuperar sua força. Deus começa a separar você daquilo ou daqueles que enfraquecem sua luz. Ele começa a iluminar sua consciência, ordenar suas emoções, fortalecer sua vontade. Ele começa a mostrar com clareza e firmeza o que precisa sair do seu caminho e quem precisa sair do seu coração. Na próxima parte, entraremos no ponto mais profundo deste ensinamento: como Deus guia a alma para romper influências que a enfraquecem, como restaurar a força espiritual perdida e como reconhecer, com absoluta certeza interior, quem realmente pertence ao seu caminho e quem é apenas um desvio silencioso. Você já percebeu que quando Deus decide libertar a alma de uma influência que a enfraquece, Ele começa primeiro pelo interior, movendo pensamentos, sensações e intuições de maneira tão delicada que somente quem se abre à graça consegue sentir? Santa Catarina dizia que Deus nunca arranca nada da alma à força. Ele ilumina até que você mesmo veja o que precisa deixar. A luz de Deus não humilha, não expõe, não acusa. A luz de Deus simplesmente mostra. E quando mostra, não é mais possível fingir que não se viu. Ela explicava que quando alguém está enfraquecendo sua alma, a própria vida começa a te mostrar isso. A oração se torna mais pesada quando essa pessoa se aproxima. A paz diminui quando a conversa com ela termina. O coração se sente mais distante de Deus quando essa influência ganha espaço demais. A alma percebe e Deus confirma. É assim que a libertação começa, pela consciência desperta. E então vem um movimento interior profundo, a vontade de escolher Deus acima de tudo. Santa Catarina dizia que esse é o momento mais delicado da vida espiritual, porque a alma precisa decidir entre agradar a alguém que a enfraquece ou agradar a Deus, que a fortalece. Nenhuma pessoa vale a perda da graça. Nenhuma relação vale o enfraquecimento da alma. Nenhum afeto vale o preço da paz interior. E quando a alma entende isso, um peso cai, uma luz entra, uma coragem renasce. Você já sentiu essa coragem surgindo de repente? Um impulso silencioso que diz: eu preciso me proteger. Eu preciso voltar para Deus. Eu preciso recuperar minha força espiritual. Esse impulso não vem da razão, vem da graça. É o próprio Deus chamando você para fora da influência que te drena e conduzindo você para a liberdade interior. Ele não quer apenas que você identifique o enfraquecimento, ele quer que você se levante dele. Santa Catarina dizia que quando a alma começa a se libertar, o inimigo tenta criar confusão, medo, apego, saudade enganosa. Mas Deus responde com algo muito maior: paz. A paz é sempre o sinal final de que a decisão está certa. A paz não acompanha o erro, acompanha a verdade. A paz não acompanha aquilo que te prende, acompanha aquilo que te liberta. A paz não acompanha o que enfraquece, acompanha o que fortalece. E talvez neste momento você sinta esse chamado dentro de si. Talvez Deus esteja lhe mostrando que algo que parecia pequeno está pesando sobre sua alma. Talvez Ele esteja revelando que uma presença aparentemente boa tem drenado sua força interior. Talvez Ele esteja mostrando que sua luz enfraquecida precisa ser reacendida longe de certas influências. E se isso está acontecendo, não tenha medo.
Deus nunca te pede para deixar algo sem te dar algo muito maior em troca. Quando a alma decide se levantar, Santa Catarina dizia que Deus dá 3 presentes: clareza, força e paz. Clareza para ver o que antes estava oculto. Força para seguir o caminho certo mesmo quando ele é difícil. Paz para descansar na certeza de que Deus está conduzindo tudo. Esses 3 movimentos espirituais sustentam a alma enquanto ela rompe com aquilo que a enfraquece. E agora talvez você se pergunte: como viver isso na prática? Como proteger sua alma? Como permanecer forte diante de influências que te enfraquecem? Santa Catarina ensinava que a resposta está em pequenos movimentos de fidelidade. Movimentos que nascem do desejo sincero de agradar a Deus e que se concretizam no dia a dia, com simplicidade e firmeza. Movimentos que dizem ao céu: eu escolho a luz. É assim que a alma começa a se fortalecer novamente, percebendo onde perdeu forças, retomando o que abandonou, fechando portas que Deus nunca abriu, valorizando a paz que Ele concede, retornando ao silêncio interior onde sua voz é clara. E acima de tudo, confiando. Porque a alma que confia nunca caminha sozinha. Que conselho Santa Catarina daria a você agora? Ela diria: guarda tua alma como um tesouro precioso. Reconhece o que te afasta de Deus. Escuta a paz que Ele te dá. E nunca permitas que alguém ocupe o lugar que pertence somente ao teu Criador. Deus é ciumento de ti não por posse, mas por amor. Ele quer você inteiro, livre, luminoso, forte, capaz de amar com pureza e caminhar com firmeza. E para que isso se torne vida, deixe que 3 orientações penetrem seu coração. Preserve a sua paz com seriedade, porque ela é o termômetro da sua alma. Cultive o silêncio interior, porque é nele que Deus revela o que precisa ser visto. Escolha Deus antes de qualquer influência humana, porque só Ele te fortalece de verdade. Quem escolhe Deus não perde, quem escolhe Deus se encontra. Agora unamos nosso espírito em oração como Santa Catarina faria. Senhor, fortalecei minha alma. Iluminai meu discernimento. Mostrai-me com clareza o que me afasta de vós e dai-me coragem para me libertar de tudo que enfraquece minha luz. Guardai meu coração e protegei minha paz. Que eu seja fiel à vossa voz e encontre em vós a força que minha alma necessita. Amém. E lembremos também do exemplo luminoso de São Padre Pio, que dizia que é melhor perder qualquer companhia do que perder a presença de Deus. E de Santa Teresinha, que entendia que a alma só floresce quando se liberta de tudo que rouba sua simplicidade e sua confiança. Se esta mensagem tocou seu coração, reze por quem precisa, lembre-se das almas do purgatório e compartilhe com alguém que você ama. Escreva: Santa Catarina, que minha alma permaneça forte na luz de Deus.